Ele não entrou ninguém, ele não entrou ainda. Não, vai entrar agora. Foi que eu disse ele que entrar eu disse ele que ia entrar de 9h30. Eu tô me vendo aqui, ó. Oi? Tá muito escuro não, né? Tá normal. Oi. Entrou, não foi ele? Olá. Já entrou. É eu mesmo. Sim. É eu mesmo aqui. Ah, foi tu que entrasse, sim. Só tô pensando que só. Pronto, tu fica aí, não sai não, isso. Como é que tá? Se você quiser, você pode mandar mensagem depois. Pode ser. Alô? Aí, Walter, tudo bem? A paz do Senhor. Rapaz. Seja bem-vindo à nossa live, viu? Primeira vez que você está entrando, está participando, né? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E Deus seja louvado. Tá bom. E chego, como tá muito assim, porque tá muito perto. Cadê ele que não entrou ainda? Ela entra aí. Vem aqui só pra tu ficar olhando, pra eu pegar dela ali, senão. Vai, deixa eu só esperar o Lucas entrar. O Lucas que não chegou ainda. Ali, Gabriel, tu tá convidando para entrar, né? Esse vermelho Não, mas aqui. é que eu já entrei já. É. Aperta aí, ó. Aperta aí. Foi o mesmo, pode. Passa aí. O X. Tá? Pronto, agora puxa pra cima. Não, pra cima. Não, é de baixo de cima pra baixo. Ele entrou agora. Ele já tá adicionando, agora é só ele entrar, né? Quem tá mandando de coraçãozinho aqui, aí? Cadê ele? Cadê Biel aí? Ele não já entrou, não? Não. Eu tô completando. Vou compartilhar para todo mundo aqui. Você botou o público, Gabriel? O público. Só se a salva todo mundo que vai entrar agora. Porque tá todo mundo pra tela aí. Bota. Adicionar, né? Tô adicionando o cara. Pronto, adiciona. Tô adicionando o Pedrinho. Todo mundo. Eita, será que ele não viu a mensagem? Gabriel, será que ele não viu a mensagem que eu mandei para ele de manhã? Hein? Pedrinho. Gabriel. Não, Lucas. Você sabe algum louvor queira louvar? Eu? Hein? Eu sei. É você não, cara, né? Para louvar no lugar dele? Não, a gente louva aqui junto. Aí a gente vai louvar. A gente louva aqui junto. Pois é, eu cantou questão para a gente louvar. É qual? É que é a outra? É a outra. A gente louva porque eu não sei, pode ser que ele não tenha visto. Cada hora ele pode ter lido a minha mensagem. Podia não saber que hoje ia ter.
Sabe que tu sabe, Jesus me transformou? Olha, quer botar pelo Inara aqui, né? A gente bota aqui, ó. Aí bota. Cantor Aí cristão. bota ali e bota só o playback que a gente faz. Mas entra ali só o playback, bota só o playback de Jesus me transformou. Vou orar primeiro, tá certo? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Quando tiver alguém da igreja olhando. Não tem ninguém ainda olhando, não? Não, que é para acompanhar no começo. Mesmo que a gente tenha uma pessoa, mas no começo. Tá certo. Não, mas se é pelo horário, então bora é melhor. Porque pega a hora certa, Depois as pessoas vão chegando. a pessoa, ele pode ver. Né? Ver que o já tinha ao vivo já. Porque nós já está já o público já, né? Então vamos lá. Como é o nome dele? Jesus me transformou do cantor cristão. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por mais essa live. Santo e maravilhoso Deus, meu Pai. A Ti, ó Pai, eu quero Te render graça, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar aqui na Tua presença, Senhor, para fazer esse estudo da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Ó Deus, toma a direção, Senhor, de tudo, meu Senhor, que vai ser dito aqui, Senhor, que vai ser lido, que vai ser falado, Senhor, que seja só para a honra do Senhor. Que Teu nome, Senhor, seja exaltado, que Teu nome seja glorificado, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Toma a direção, meu Pai, da minha vida, Senhor, e da vida de todos aqueles que estão nessa live, meu Pai, que vão assistir, que vão mandar suas mensagens, Senhor, que vai reagir, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, e fazer mudança de vida, Deus. É isso que eu te peço, ó Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora, já que o nosso irmão Lucas não entrou ainda, eu vou louvar aqui com meu neto Gabriel o hino 46 do nosso cantor cristão. Jesus me transformou. Não é? 1, 2, 3, vamos lá. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Eu perdido, pecador, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem
aos que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Glória a Deus, né? Não foi de mim mesma, né? Mas eu tenho pelo poder de Cristo, eu fui transformada. Você também foi transformado. Glória a Deus, aleluia. Toda a nossa vida que nós possamos dedicar, entregar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A pastora já entrou, né? Então, veja só. Hoje a lição é a 17ª lição, né? É a última lição da revista que nós passamos, né? Que o diácono Aderval passou esses meses todos estudando Tiago, a fé em ação, né? Tudo baseado no livro de Tiago. E hoje nós vamos para a 17ª lição, que é acerca dos que se desviam. Então, hoje é uma lição, é o final. E eu sou grata a Deus por poder encerrar essa lição. E nós temos muitas coisas hoje a aprender, né? Porque Tiago aqui ele está falando o que é que nós devemos, enquanto cristãos, fazer acerca daquelas pessoas que se desviam da fé. Amém? Eu vou ler aqui o texto básico. O texto básico está em Tiago, capítulo 5, e o versículo 19 a 20. Tiago, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 5, do 19 a 20, que diz o quê? Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, o 20 diz, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém? Então, este é o nosso texto básico. Então, logo de início, a gente vê o quê? A importância de nós, cristãos, ajudar, né? Levar aquela pessoa que está afastada, desviada dos caminhos do Senhor, a voltar para os caminhos do Senhor. Se a gente conseguir fazer isso, né? A gente vai o quê? Ganhar muito para o Senhor. Então, o nosso objetivo é conscientizar que devemos nos preocupar com os que se desviam da verdade, o que esteja e que esta preocupação tem de ser transformada em busca por ser este pecador. Então, a gente vê aqui que o objetivo da lição é essa, é a gente conscientizar as pessoas que devemos nos preocupar com os que se desviam, da verdade. Não podemos ficar omissos a essa situação. Então, o autor da revista, ele começa aqui dizendo na introdução: o mundo animal nos ensina que uma ovelha e um porco agem de forma diferente diante de uma poça de lama. Uma ovelha que cair na lama não se sentirá à vontade lá. Ela lutará e soltará berros até conseguir sair. Por outro lado, o porco procurará a poça de lama. Quando a encontra, rola dentro dela, gruindo de satisfação. Na verdade, ele começará a guinchar se tentarem tirá-lo de lá.
Então, nós vemos isso, essas palavras se encontram no devocionário do Pão Diário 4. No encerramento da epístola, Tiago abre seu coração pastoral e demonstra preocupação com as ovelhas, ou seja, com os irmãos, que se desviam da verdade. Ao fazer isto, nos ensina como devemos agir diante de tal realidade. Então, o que é que eu entendo dessa introdução que o autor está querendo mostrar, né? O pastor José Humberto de Oliveira está tentando nos mostrar que as pessoas que são de Deus, né, mesmo se desviando, elas não são felizes, porque ali, na realidade, não é o local dela, não é o habitat natural dela, né? Ela não é acostumada. Então, ela não sente prazer mais de estar ali. Mesmo que ela caia ali, ela quer sair. Só precisa de quê? De uma força, de uma ajuda. Enquanto as pessoas que realmente não são guiadas por Deus, não aceitaram Deus, não tem raiz ainda, e querem, porque tem pessoas que querem mesmo viver na lama, ou querem viver mesmo no pecado. Você fala, você mostra tudinho, mas elas morrem no pecado. Elas morrem no pecado. Por quê? Elas não são ovelha. Elas não são ovelha. Cabrito nunca pode ser uma ovelha, pode? É cabrito. Ovelha é ovelha. Então, não adianta, para certas pessoas, você fala, você prega, mas o coração é duro, não aceita, e morre naquilo, morre no pecado. Então, nós não temos culpa, porque nós fizemos a nossa parte. Né? Nós, enquanto cristãos, nós procuramos fazer a nossa parte, enquanto outros não. O que outros não fizeram, a gente vai fazer. Cada qual deve procurar fazer a sua parte. Então, aqui a gente vê, vamos começar a estudar o primeiro tópico da lição, que diz: a quem o autor está se dirigindo? Ele diz: meus irmãos. O autor usou essa expressão várias vezes nesta epístola. Como nós vimos na aula passada, esse mesmo termo foi usado, né? Na aula passada, também ele diz a mesma coisa aqui, ó. Que ele diz, ó, Tiago começa um costumeiro enfático: meus irmãos, meus amados irmãos. Então, nessa lição não é diferente. Ele diz aqui, ó, várias vezes nas epístolas. 1:2 de Tiago, 16, né, capítulo 1, versículo 2 e versículo 16, versículo 19, capítulo 2, versículo 1, versículo 5, versículo 14, capítulo 3 e 1, versículo 1, versículo 10, versículo 12, capítulo 4, 11, né? E intensifica o uso quando parte para a sua conclusão, que está em Tiago, capítulo 5, verso 7, o 9, o 10 e o 12. O que esta maneira do autor de se dirigir a seus leitores pode nos ensinar? Tiago usa essa expressão por dois motivos. Primeiro motivo, para deixar claro que está se dirigindo aos que pertencem à família de Deus, ou seja, a família da fé. O motivo mais importante é que Tiago está se dirigindo para as pessoas de Deus, para os cristãos, né? Aquelas pessoas que têm fé em Jesus. São irmãos, porque creem no mesmo Senhor, Deus e Pai, conforme Efésios 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, aqui, o que Jesus nos ensina. Vamos aqui. Ninguém não pertence à comunidade. Veja só. Ele diz: porque creem no mesmo Deus e Pai. Ninguém que não pertença à comunidade dos salvos receberá no Novo Testamento este tratamento ou nome. É fato que o termo irmão também é usado para se referir a alguém
que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou só do mesmo pai ou da mesma mãe, como é o caso do próprio Tiago, que era meio-irmão de Jesus, conforme está em Mateus 46, 50, próprio irmão de, meu irmão de Jesus, Mateus 12, 46 a 50. Gálatas 1, versículo 19. E Paulo menciona os falsos irmãos em 2 Coríntios 11, 26. Então, vamos aqui, Gálatas 1, 19, o que é que ele diz, né? O que Jesus nos ensina. Vamos ver aqui. Gálatas 1, abram suas Bíblias em Gálatas 1, versículo 19, diz: Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Está vendo? Ele diz, ó, não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Então, aqui, a gente vê aqui, vamos aqui para o texto que ele cita aqui, né? Mateus 12, do 46 a 50. Vamos ver o que é que diz o 46, sobre a família de Jesus, né? O 46 diz, e falando ele, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. 47 diz, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Diz no 48. Porém, ele respondendo, disse ao que falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? No 49, ele diz, e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aí no 50 ele fala, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, é irmã e mãe. Então, o que é que Jesus aqui estava falando? Né? E nós podemos tomar para a gente, para nós, hoje. Porque ele aqui está falando, né, que os irmãos dele não era só aquele de sangue, era todo aquele que fazia a vontade do Pai. Então, nós consideramos nossos irmãos aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. São os nossos irmãos. Por isso que a gente trata irmãos, a paz do Senhor, irmão, não é? Aquele que não são da família de Deus, a gente não trata como irmão, porque ele não é da família de Deus. É isso que ele está mostrando aqui. Então, no 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, né? Capítulo 11, ele diz aqui, ó, Paulo, já é Paulo falando, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos. Então, Paulo está falando aqui, né, que na viagem dele, ele estava em perigo, em perigo de tudo isso. Tudo que está acontecendo aqui, ó, passavam pelo rio, era um perigo, né? Passando pela estrada, podia encontrar salteadores, né? A própria nação ser contra ele, querendo prender, bater nele, também era um perigo que ele estava passando, né? Então, em perigos na cidade, em perigos no deserto, até no deserto, na cidade, em perigos no mar. E também, ele está também, mesmo com os irmãos, entre os irmãos, ele também poderia estar em perigo. Porque entre os irmãos também tem os falsos irmãos. Como falsos irmãos? Mas não é irmão, mas é falso. Ele quer derrubar o outro, quer defamar o outro, mesmo sendo irmão. Não é? Acontece isso. Então, aqui, no tópico 2, para simplesmente continuar e concluir uma sequência de assuntos que começa em 1:2, em Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em tentações. Ele diz isso.
Por quê? Se a gente cai em tentação, a gente busca mais a Deus, né? A gente busca mais a Deus e procura ouvir mais a voz de Deus. É aí que a gente é provado, quando a gente está em tentação, a gente é tentado e a gente resiste ao inimigo. Não é? É aí que a gente é provado. Então, é nessa hora que a gente tem o quê? Que sentir grande gozo, alegria de ser tentado e vencer as tentações. Tiago está falando no capítulo 1, versículo 2. Então, aqui ele diz aqui, ó, na palavra, ele diz aqui, para simplesmente continuar e concluir uma sequência de assuntos que começa no capítulo 1, no versículo 2, que se intensifica ainda mais no último capítulo, quando ele usa a expressão, se alguém dentre vós, 3 vezes, em capítulo 5, versos 13, 14 e 19. Em todas, o autor não apenas mostra sua preocupação pastoral, mas também orienta como a igreja deve agir. No primeiro caso, no capítulo 5, versículo 13, né? Ele está preocupado, como a gente viu na aula passada, ele está preocupado em orar, não foi? E no segundo, com os enfermos, que ele orienta o quê? Procurar os presbíteros para orar, para ungir. E por último, com os que se desviam da verdade, que nós vimos, que vamos estudar hoje. Eu citei na aula passada, mas hoje a gente vai estudar com mais intensidade, o versículo 19. Em outras palavras, o que a igreja deve fazer quando um dos seus, ou seja, quando alguém entre vós se desvia da verdade? Então, é importante a gente observar tudo isso. O que o autor está admitindo, já no segundo tópico da lição. Vamos ver. Aqui, quando diz em João, o que o autor está admitindo, em Tiago 1:22, Tiago diz, e serdes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago aqui estava falando, né, de muitas pessoas ouvir a palavra, ouvir e fazendo discursos bonitos, palavras bonitas, porque ouviu aquilo, tudinho, mas não põe no coração e não põe em prática. É apenas ouvinte. Acontece isso muito entre os irmãos, muito. Ouve, mas não pratica. Então, se eu quero ensinar, eu devo fazer o quê? Eu ser a primeira a praticar. Eu devo ser a primeira a dar exemplo. Porque se eu não assim não faço, eu estou sendo hipócrita, estou sendo fingida, estou sendo falsa. E Deus sabe o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. E com essa é a nossa sinceridade. Quando a gente está falando a verdade e quando não está. Não adianta eu chegar a dizer, não deve, Jesus, ele é bom, a gente tem que ter fé, porque ele vai fazer. Espere, confie. Eu digo isso. Mas quando chega na hora que eu estou passando por uma prova, aí eu quero desistir. Né? Aí eu quero desistir. Quer dizer, na minha casa, na minha família, que veio eu falar, que veio eu pregar, vai dizer aqui, ó. Minha mãe está falando, Tereza está falando isso, mas aí, na hora da aprovação, ou ela murmurando, ou ela blasfemando contra Deus, né? Então, se as pessoas me observam, eu falar, vão observar também o meu comportamento e vai dizer, realmente, Tereza passa por tudo aquilo, ninguém vê ela falando, ninguém vê ela murmurando, nem ela falando de A nem de B, nem falando da pessoa que está fazendo por ela passar por aquela prova, por aquela situação, né? Quer dizer, isso é um testemunho, é um bom testemunho que eu vou dar à minha família e à comunidade que eu faço parte, que eu convivo. Que vai dizer, não, realmente, nunca vi a irmã Tereza se queixando disso nem daquilo. Ela está sempre na porta, vigiando, sempre falando do amor de Deus, do perdão.
Então, é importante que nós possamos observar isso que Tiago está aqui falando, né? Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Que a gente está se enganando, falando, mas não está fazendo, está se enganando a si próprio. Em João 14,6, ele diz o quê? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu tenho essa certeza, né, que Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, que para eu chegar ao Pai, para eu chegar a Deus, eu preciso de quem? Do Filho, de Jesus, para me conduzir. Se eu não tiver essa certeza, estou perdida. E pela misericórdia de Deus, eu tenho essa certeza. Que só Jesus ele é o caminho. E eu falo para as pessoas que não sabem, que estão afastadas, desviadas do caminho, o que é que pode acontecer se eles persistirem nesse engano. Então, o autor aqui, ele está, vamos ler o que a revista fala. Ele diz que a verdade a que Tiago se refere neste texto, né, quando ele diz aqui, ó, eu sou o caminho e a verdade. Então, nesse texto, os mandamentos se referem ao quê? Aos mandamentos cristãos e o conjunto de doutrinas cristãs que devem ser praticados, conforme ele mesmo nos ensina, em Tiago 1:22, que eu li ainda agora, né? Seres cumpridores de quê? Da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos, né, com falsos discursos. Então, aqui ele diz, ó, todavia, também devemos crer que a verdade cristã está ligada à pessoa de Jesus Cristo, que disse, eu sou a verdade, que está em João 14:16. Eu sou o caminho e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, quando alguém se desvia da verdade, né, isto é, não apenas isto não apenas é um desvio natural, espiritual ou comportamental. É um desvio da própria pessoa de Cristo. Então, quer dizer isso? Quando a gente se desvia da verdade, né, do caminho que conduz a Deus, o que é que acontece? Não é apenas um desvio moral e espiritual ou comportamental. Ele está se desviando da verdade, ele está se desviando de Cristo, que é aquele que conduz a Deus, que é o caminho certo que nos leva a Deus, ao Pai. Então, ele diz aqui, o autor diz, uma importante pergunta. Por que as pessoas se desviam da verdade? Por quê? Primeiro, pode ser perseguição. Vamos ler o que é que diz Mateus 24, versículo 9-10. O que é que Mateus fala? Ele diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos, e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Tem Bíblias que diz, odiados por todas as nações. Na minha ele diz, por todas as gentes, por causa do meu nome. O 9, né? O 10 diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus ele está falando sobre isso aqui, né? Que Jesus falou sobre isso. Que aqueles que falam, naquele tempo já tinha as pessoas quando Jesus, que falavam de Jesus, que acreditavam nele, o que acontecia? Eram odiados, eram perseguidos, né? Como aconteceu com os apóstolos, com todos aqueles que confessavam a fé. Os irmãos bem conhecem o que eles sofreram. Os apóstolos sofreram, porque confessavam a Cristo e não negavam a sua fé.
porque eles tinham certeza daquela pessoa que ele convivia, que era Jesus. Ele via o amor de Jesus. Ele via Jesus curando, via Jesus falando da salvação, ensinando o evangelho. Eles não poderiam negar, né? Então, ele aqui, muitas pessoas que não seguem iam esse caminho, o que queria acontecer? Eles iam ficar escandalizados com as coisas que estavam acontecendo e iam se aborrecer o irmão por conta daquilo. Mas aquele que segue a Cristo, verdadeiramente, ele nunca se escandaliza com as coisas. Como hoje em dia o que está acontecendo com essa pandemia. Nós que conhecemos a verdade, a gente não se escandaliza, não. Nós ficamos preocupados, ficamos, porque a gente vê muitas pessoas queridas, muita gente perdendo a vida, muita gente adoecendo com essa pandemia, mas a gente que conhece a palavra, a gente sabe que isso ia acontecer, como já aconteceu muitas coisas no passado, né? Muitas pandemias que aconteceu, de doenças que aconteceu, não é só essa. Teve a gripe espanhola, né? Teve muitas doenças que aconteceu, que dizimou muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, só que essa está sendo mais violenta ainda. Mas nada disso é novidade. Para a gente que conhece a palavra de Deus, a gente sabe que é disso a pior. E a gente só precisa o quê? Nos firmarmos cada vez mais em Cristo, buscar mais a verdade, buscar mais a Cristo, procurar ser mais praticante da palavra. É isso que nós precisamos, enquanto cristãos. Não adianta escandalizar. Não adianta. Adianta a gente amar mais a Cristo, buscar mais, orar mais e fazer a vontade de Deus. Então, aqui vamos ver. Isso aqui são as perseguições, né? Vamos para outra coisa. São as perseguições que podem fazer o homem a se afastar. É uma desculpa para se afastar de Deus. Outra coisa que também pode afastar o homem de Deus é o mundanismo. Aqui mesmo, ainda em perseguição, ele diz aqui, vamos ler aqui o que é que diz o autor em perseguição. Sempre lemos e ouvimos sobre muitas pessoas que sofreram e ainda sofrem em nossos dias, por amor a Cristo. Existem livros que relatam estes testemunhos. Todavia, há muitos também que enganaram seu Senhor quando enfrentaram angústia e perseguições. É importante ressaltar que perseguições não significam necessariamente alguém nos ameaçando de morte ou espancamento. Calúnias, difamações e mentira também são formas de perseguição, né? Calúnias, mentira, tudo isso são formas de perseguição. Não é só ameaça de morte nem de espancamento, não. Vamos ver aqui o mundanismo. O que é que Tiago fala em 2 Timóteo 4,10? O que é que diz em Tiago 4,10? Ele diz, porque Demas, veja só, o mundanismo, o que é que faz? Ele diz aqui, 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou. Isso é Paulo falando, viu? Porque Demas me desamparou. Está na Bíblia isso. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quer dizer isso? Amando o mundo, né? E foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Então, veja, o mundo fez com que eles deixassem aquele que tanto fez por eles. Abandonou. Então, Paulo estava aqui se queixando sobre isso, falando sobre isso. Tiago 4,4, ele diz, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago dizendo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele diz aqui, na revista,
E o próprio Tiago que faz essa expressa declaração. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4, que eu acabei de ler. E João completa dizendo que, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz, né? Ele dá um recado bem dado. Ele diz aqui, ó, se alguém amar o mundo, cadê meu Deus? E João completa dizendo que, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15. O recado está bem dado. Então, a gente tem que amar mais o que a Deus do que o mundo. Quando a gente procura satisfazer as coisas que o mundo está nos oferecendo, a gente está amando mais o mundo do que a Deus. Seja quem for. Às vezes, até o marido bebe, um exemplo, o marido bebe, aí você não bebe. Eu conheço crente, eu conheço pessoas crentes, estou dizendo isso porque eu conheço. Pessoas crentes, cristãs, que o marido bebe, ela não bebe, mas ela diz, não vou deixar meu marido bebendo por aí. Eu vou acompanhar ele, fico com ele. Ele toma cerveja, eu tomo refrigerante. Quer dizer, na minha visão, essa pessoa, ela não está amando mais a Deus do que mais a Deus? Não. Para mim, ela está amando mais o marido, medo de perder o marido. Aí fica com ele ali, para não perder ele, para não aparecer uma Dalila e levar ele. Ela tem que confiar mais em quem? Deus, orar a Deus, para que ele quer beber, não é o correto, mas que ele vai beber, beba em casa, que ele se converta. Né? Então, não, porque se ela está com ele ali, ela está alimentando ele naquele erro. Naquele erro. O que mais ela, como diz, né? A mulher sábia, né? Ela tem que ter sabedoria e convencer ele, já que ele gosta tanto de beber, ela não pode proibir, convencer ele a beber em casa. Né? Meu amor, por que você não bebe em casa? Não é melhor do que estar com os colegas na rua? Aí começa a procurar convencer ele. Se ela conseguir convencer ele a beber em casa, ótimo. Né? Mas ir beber com ele, sair com ele, tem o galo da madrugada, ele gosta, então eu não vou, mas eu vou acompanhar ele. Eu não vou dançar, não vou fazer, mas eu vou acompanhar ele. Ou vou acompanhar ela, só para não perder a amizade dela. A gente não pode. É como o Tiago está aqui orientando, né? Como o Paulo está aqui orientando, a gente tem que amar mais a Deus, mais do que todas as coisas, marido, filho, amizade, tudo. A gente tem que amar mais a Deus. Né? Então, como o Paulo estava falando aqui, que ele diz que, como Tiago aqui em 2 Timóteo 4,10, Tiago está aqui, né? Triste, porque aquelas pessoas que convivia com ele, que ele ensinou, sabia das coisas, se afastou dele, desamparou ele no momento que ele mais precisava. Por quê? Por conta do mundo. Porque, diz aqui, ó, desamparou, amando o presente certo. Demas fez isso. Desamparou. Quer dizer, ele deixou Paulo de lado porque ele amou mais o que estava acontecendo naquele tempo. Se entregar mais aos prazeres do mundo. Também, e foi embora para outro local, para Tessalônica. Crescente também foi outra pessoa também que foi embora. Deixou ele para a Galácia. E Tito que foi para a Dalmácia. Né? Então, tudo isso a gente vê, e Tiago ainda está falando, né, que são adúlteros e adúlteras. Nós sabemos que ser adúlteros e adúlteras não é somente o homem que trai a mulher, ou a mulher que trai o marido. Né? É aquelas pessoas que são contra a palavra de Deus, que são contra, que regride. Em vez de avançar, regride na palavra de Deus.
e vai seguindo outros caminhos, vai seguindo ao mundo, vai servindo ao mundo em vez de servir a Deus, né? E vai vivendo de conformidade com a sociedade, que a sociedade está impondo, seja em qual for a área, no vestir, no agir, no linguajar, tudo isso a pessoa está pondo em primeiro lugar, pondo aquilo em prática. É o mundo que está oferecendo. Ah, mas agora a moda é assim, tem que ser assim. E aí, pode ser? Segundo na luz da palavra, pode ser? Não pode. Tem coisas que é normal você ter um objeto, comprar, porque você precisa, é o seu dia a dia, você está precisando, né? Celulares, computador, essas coisas todas na tecnologia, a gente precisa. Porque se a gente, na realidade, a gente não tiver, a gente fica para trás. Mas não é nesse caso que a gente está servindo ao mundo, não. A gente está usando o que a tecnologia está nos oferecendo, para quê? Para a gente melhorar, para a gente poder divulgar mais a palavra, para a gente falar mais do amor de Deus, né? Para isso nós temos a tecnologia. E não para estar entrando em sites, em coisas que não nos levam a nada. A gente tem que observar muito isso enquanto cristão. Vamos ver aqui o terceiro ponto que ele fala aqui, é a fé superficial. Essa que é a pior, viu? Eu não sei nem qual é a pior, mas essa para mim é uma das piores. A fé superficial. Ele diz aqui, ó. Sim, mas deixa eu ler logo aqui o que é que ele está falando sobre... Ah, não. A fé superficial, ele diz: muitas vezes nos impressionamos quando ouvimos de alguém que estava na igreja há tantos anos e de repente se desviou. Vejam só. E de repente se desviou. Mas devemos nos lembrar que Jesus falou da semente que não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Se encontra em Mateus 13, versículo 21a. Mateus 13, que diz: mas não tem raízes em si mesmo, antes é de pouca duração. Aí ele diz aqui: estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de uma fé profunda. O escritor aos Hebreus se surpreendeu com seus leitores. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Desculpa aí, eu fui fechar a janela por conta, as pessoas passam pela janela falando alto, aí atrapalha. Onde que eu estava lendo, meu Deus? Estava no 3. Fé superficial, né? Ele diz aqui: muitas vezes nos impressionamos quando ouvimos de alguém que estava na igreja há tantos anos e de repente se desviou. Mas devemos nos lembrar que Jesus falou da semente que não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Se encontra em Mateus 13, 21, a parte A. E ele diz isso, né? Mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. O que é que ele diz mais aqui? Estar na igreja há muitos anos não é sinônimo de uma fé profunda. O escritor aos Hebreus se surpreendeu com seus leitores, que devido ao tempo decorrido, ainda estava se alimentando de leite, quando deveriam se banquetear com alimento sólido. Se encontra em Hebreus, capítulo 5, 11 a 14. Vamos ler para a gente nos apropriar mais, né? O que é que diz? Hebreus, capítulo 5, versículo de 11 a 14. No 11 ele diz: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas. É difícil explicá-las. Aqui ele está falando, né? Temos muito a dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, né? É difícil explicá-las. O 12 ele diz:
Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Aí ele diz aqui, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. No 14 ele diz, porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Aí nós vemos aqui o quê? Que a carta aos Hebreus, né? Paulo, ele estaria aqui fazendo uma série crítica aos Hebreus, que denunciava a existência de crentes que normalmente já deveriam ter experiência, ser experiente na fé, mas que por desleixo próprio não era, conforme está em Hebreu 5:12. Muitos são os que frequentam a igreja, ouvem dezenas de sermões, aulas a cada ano, porém não aprendem o ensino. Ele fala aqui, não aprendem o ensino, né? A anomalia se dá por conta de quê? De serem instruídos há tanto tempo, porém agirem como crianças. Em Hebreus 5:13, né? Sem discernimento do mal, né? E sempre repetindo a mesma aprendizagem sem prática. Então, nós vemos aqui que, na carta aos Hebreus, ele está aqui reclamando, falando, Paulo, fazendo crítica daqueles crentes que viviam na igreja, viviam e hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Nós encontramos muitos crentes que estão na igreja há muitos anos, 30, 40 anos na igreja, ouvem os sermões, ouvem a palavra, tudinho, mas não entende. Tem crente que não sai da igreja, você pergunta. Dentro da igreja, quando você chega em casa, alguém perguntar qual foi o assunto que o pastor ou a pastora pregou hoje. Poxa, esqueci. Foi muito bom, viu? Mas não esqueci. Quer dizer, você esqueceu o que você aprendeu, não sabe onde foi, não só sabe que foi bom. Quer dizer, é uma criança que está dentro da igreja, é pastor dominical, estuda, às vezes faz até pergunta, a gente responde, a gente explica direitinho, vai na Bíblia para poder a pessoa... Daqui a pouco não sabe. Por que a gente sabe? Porque não pratica. Não pratica. Não entende. Então, aqui é quando ele diz aqui, né? É quando ele fala sobre... É uma fé superficial. Quando ele fala aqui, é impressionante. Alguém está muitos anos na igreja, como o autor fala aqui, né? Ouvindo e não pôr em prática. Não saber pôr em prática. E, de repente, por qualquer coisa, qualquer aborrecimento, se o irmão olhar ele de cara feia, não falar com ele, ou se ele não conseguir um cargo que ele queria dentro da igreja, um ministério que ele queria entrar, qualquer coisa, simplesmente ele se desvia, sai da igreja, fica falando da igreja, não quer mais, vai procurar outra igreja para ver se é melhor, se lá oferece mais oportunidades a ele, que na dele não oferece, para ele, né? Quer dizer, é uma criança, o tempo todo está se alimentando como criança. E Paulo está aqui falando em Hebreus, né? Na carta no livro dos Hebreus, está falando sobre isso. Então, vamos ver aqui. Isso é uma fé superficial, porque é uma fé que não tem raiz. Porque se você tem uma fé que tem raiz, um crente que tem raiz, ele pode ouvir o que for, cara feia, até defamação, né? Ele queria uma coisa, mas não conseguiu, para ele tanto faz, ter como não ter. Esse crente, realmente, ele tem raiz. Nada pode vir, o vento que for, o vendaval que vier, ele permanece firme, porque ele sabe em quem é que ele crê. Ele sabe qual é o alvo dele. Se você sabe qual é o seu alvo,
O nosso alvo é o quê? É o céu, é Jesus. Então, seguir Jesus, porque eu sei que ali eu tenho a esperança de chegar ao céu. Né? Eu tenho essa esperança. Então, eu não posso sair desse meu alvo. É Jesus, é o céu, conseguir conquistar o céu através de Jesus. Que a Bíblia diz, né? Que ninguém chegará ao Pai a não ser pelo Filho. Então, eu preciso seguir Jesus. O que é que fala aqui? Vamos agora para o 4. A quarta coisa que faz com que as pessoas se desviem da verdade. Rejeitar a boa consciência. Rejeitar a boa consciência. O que é isso? Está em 1 Timóteo, capítulo 19 a 20. O que é que ele diz aqui? 1 Timóteo, capítulo 19 e 20. No 19 ele diz, mantendo a fé e boa consciência, vieram a naufragar na fé. Cadê aqui? Vamos ler aqui. 1 Timóteo. Vamos conferir aqui. O que é que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Ele diz aqui, ó, 18. Timóteo. Versículo 19, ele diz, ó, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O que quer dizer isso? Quando Paulo, aqui ele diz isso para Timóteo. Por quê? Ele deixou, ele ensinou, né? Mas só que, quando ele diz aqui, ó, e dentre esses se encontra Himeneu e Alexandre. Esses dois que conviviam com ele, que conhecia todo o ensinamento que ele fazia e tudo, eles, tendo fé, tinham fé, tudinho, mas eles naufragaram. Por quê? Abandonaram a fé. É isso que Paulo está falando aqui, né? Eles rejeitaram a boa consciência. Eles rejeitaram a fé, que aprenderam todos os ensinamentos que Paulo fez, que Paulo ensinou a eles abandonaram. Então, rejeitaram. Aí Paulo usa o termo naufragar na fé. Naufragar na fé é isso. Você afunda, você deixa de lado, não quer mais saber. Aquilo que você aprendeu, que você dizia que tinha fé, você deixou, abandonou. É o naufragar na fé, é isso. É não querer mais saber da verdade. Existem muitos que estão por aí nessa situação, que naufragaram na fé, estão aí perdidos, sem encontrar o caminho de volta, né? E que nós precisamos ajudá-los a eles encontrarem o caminho de volta. Vamos para o 5º. No 5º, ele diz prosperidade. Prosperidade, o 5º. Esse 5º, ele fala aqui. Sim, deixa eu ler aqui o 4, né? Que eu li, falei sobre rejeitar a boa consciência, mas eu não li o que diz o autor. O autor da revista, ele diz, observemos bem esta expressão do apóstolo, rejeitando a boa consciência. Esteja certo que a rejeição da boa consciência
começa na rejeição da voz da consciência. O apelo da Escritura é para que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 7,15. Ninguém se desvia da verdade, da noite para o dia. É sempre resultado de um processo. Eita, gente. É verdade. É sempre resultado de um processo. Ou seja, as pessoas acham que são crente, são super crente, que jamais vão se desviar da fé. Pode ir para onde for, conviver com quem conviver, com quem quiser, mas jamais irá se desviar da fé. Quando ele diz aqui, ó, mas só que se você conviver com pessoas que não têm fé, pessoas descrentes, você conviver com ela de manhã, tarde, noite, e você, em vez de você pregar a verdade, pregar Jesus, o evangelho para ela, e não ouvir as conversas dela, certo? E não ouvir as conversas delas, você não vai naufragar. Por quê? Você está se alimentando e passando para ela, o seu alimento para ela. Então, você não vai. Mas o que é que vai acontecer? Se você fica calado, não fala, fica só ouvindo, né? Quando ele fala aqui, né? Você fica somente ouvindo as coisas, mas não fala do amor de Deus que precisa ser falado. Vai terminar o quê? Você vai se enfraquecendo, você vai se esfriando, vai achando graça nas conversas, nas piadas, nas anedotas, nas brincadeiras. E daqui a pouco, você naufragou. Sua fé está fazendo igual a ela. Você deixa a sua fé de lado. Então, é por isso que ele aqui diz aqui, o autor, ele fala aqui, ó, ele é bem claro quando ele diz, né? Que ninguém se desvia da verdade da noite para o dia. Vai aos poucos, esfriando, e quando vê, não tem mais fé. Então, é sempre o quê? Um processo. É sempre um processo. É onde você convive, com quem você convive, o que você faz para você terminar rejeitando a boa consciência, rejeitando a verdade. Que nós possamos vigiar. Não vou falar com ninguém, não. Devemos falar com todas as pessoas, tratar bem, falar, né? Ouvir, se for a necessidade de ouvir, mas que você sempre mostre a palavra, está em primeiro lugar. Quando você vê alguém falar uma coisa que não é de Deus para você, você repreenda logo e entre com a palavra. Então, para isso, a gente precisa o quê? Estar sempre orando, estar sempre buscando e estar sempre em comunhão com Deus. Para quando estiver no local que as pessoas não estejam na palavra, não conhecem, e está falando, blasfemando contra o nosso Deus, a gente saiba logo como reagir. Né? Então, vamos ver agora aqui o 5. 5 coisas que fazem com que as pessoas possam se desviar da verdade. O 5 é a prosperidade. Ele diz, sabemos que cristãos se afastam de Deus muito mais em tempos de abundância do que de escassez. Charles Window afirmou que existem 2 períodos difíceis na vida do crente. O da diversidade e o da prosperidade. Dos 2, disse ele, o último é o mais difícil. Esse último que ele está falando aqui é a prosperidade, né? É o mais difícil. É muito mais fácil se esquecer de Deus em tempos de fartura. Pergunte aos israelitas. Eles conhecem isso muito bem, perto.
Segundo Deuteronômio 8, 14, 8, capítulo 8, e o versículo 17 a 20. Ele diz aqui, ó. Mas o que é que a gente vê aqui? Quando ele fala aqui, ó, é muito fácil se esquecer. Pergunta aos israelitas. Eles conhecem isso muito bem. Isso, a gente vai ver isso lendo Deuteronômio 8, do 17 a 20. Vamos ver o que é que ele fala aqui? Deuteronômio, vamos ver aqui. Deuteronômio 8. O que é que ele diz? 17 a 20. Prestem bem atenção aqui, ó. Eu vou ler, eu faço questão de ler isso para vocês verem como foram que, naquela época, que eles viviam, que eles viam tudo, viam as coisas que Deus fez para libertar eles da escravidão. Aí 17, 8, 17. Ele diz aqui, ó, portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. O 19 ele diz, mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. O 20. Se não aborrecerem ao Senhor, nosso Deus, então vocês, cadê meu Deus? Se não obedecerem ao nosso Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão. Como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês? Então, aqui, nós estamos vendo aqui, né? Moisés falando para o israelita, porque eles viram tão grandes coisas fez o Senhor por ele. Com seus braços fortes, tiraram eles como é que se diz? Da escravidão do Egito. Então, eles estavam falando sobre isso, né? Que quando tudo está bem na vida do crente, como ele fala aqui, ó, há ele fala aqui, 2 períodos difíceis na vida do crente. São 2 difíceis de você realmente provar quem você é. Porque se você estiver na adversidade, na dificuldade, na peleja, né? Na escassez, você permanece firme com Deus, você está mostrando quem você é, que você tem raiz, que você não vai se desviar por conta disso. Mas se você não permanece firme, você se desvia, porque você não tem raiz. Mas o que é que acontece? Quando a gente está em abundância, que tem tudo, muitas pessoas se esquecem. Quem deu tudo aquilo foi Deus. A gente não tinha nada, mas Deus nos deu tudo. Nos deu conforto, casa boa, né? Carro, trabalho, saúde. Então a gente está bem. Então é nesse momento que a gente deve agradecer a Deus e nunca esquecer dos seus grandes feitos, glorificando, exaltando, obrigado, Senhor, orando cada dia por aquilo que Deus nos deu. E se a gente ainda puder ajudar aquele que não tem, a gente deve fazer, ajudar. Então, que nós possamos meditar nisso. Porque muitas pessoas, quando estão prósperos, estão bem, se afastam, esquecem de Deus. Não tem mais tempo de ir para a igreja. Vai para a igreja, não sei, eu vou ver se tem tempo, vou ver se dá tempo. Se der tempo, eu vou. Está fazendo o que? Nada. É porque eu estou assistindo um filme,
Se eu sair, eu vou perder o filme. Não, porque eu estava com os amigos na minha casa. Aí eu não sei se vai dar tempo, porque eu não sei que hora eles vão sair. Posso fazer isso? Não. Se eu tenho um amigo na minha casa, estão na minha casa, não são crentes, mas são são parentes meus, tudinho. Chega a hora da minha igreja, do meu culto, do meu compromisso com o Senhor, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou para a igreja. Vocês querem ir não comigo? Não, eu vou convidá-los. Vocês não querem ir comigo? Vamos para a igreja, ouvir a palavra de Deus? É tão bom lá. Eu chamo. Se eles não quiserem ir, posso fazer nada. Mas eu faço um convite. Eu não vou deixar de ir para a igreja por conta de convidados que estão na minha casa. Não. Posso deixar até de ir para a igreja. Se for no caso de um aniversário, eu confesso. Muitas vezes, às vezes, eu nem vou para a igreja. Aviso até a pastora que não vou e digo o motivo. Mas quando eu não vou para a igreja, não é porque eu estou dando prioridade àquele aniversário, não. Eu estou ali, primeiro eu faço um culto a Deus. Não é somente aniversário, vamos comer, bater palma, cantar parabéns. Não. Primeiro eu faço um culto a Deus. Depois que a gente faz um culto, que se ora, que se lê a palavra. Aí, então, cada um diz um versículo, quem quiser dizer, quem não quiser não diz, para o aniversariante, né? Porque ali eu estou mostrando que eu sou de Deus. Primeiro, exalto o nome do Senhor, aí depois vem o banquete da terra, alimentação, mas primeiro alimento na palavra. Então, às vezes, eu confesso que às vezes eu deixo de ir para a igreja, mas quando eu não vou para a igreja por um motivo desse, né? Se ser por uma doença de um membro da minha família, por conta disso. Mas fora disso, eu não deixo. Se bem que, às vezes, eu digo, não vou para a igreja hoje não, pastor, eu vou viajar, vou passar uns 2 dias fora, uns 3 dias, para relaxar, tudo. É normal. Sou humana, posso fazer isso. Mas não como prioridade, por qualquer coisa, eu não vou para a igreja. Eita, está chovendo, não vou para a igreja, eu sou de açúcar. Não é? Então, a gente tem que, na abundância e na escassez, a gente tem que estar sempre firme, presente, buscando a palavra do Senhor. Nunca nos distanciando da palavra. Nunca deixando de ler a palavra. Nunca deixando de orar. E sempre botar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Vamos agora para o 6º. O 6º é envergonhar-se de ser cristão. O que é que ele diz aqui? Ele diz que o Senhor Jesus advertiu: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai e com seus anjos. Em Mateus 8:38 se encontra essa verdade. Observe que Jesus fala dele e de suas palavras. Veja que, com contrassenso, uma geração adúltera e pecadora se envergonhar de Cristo e suas palavras. Não teria de ser o contrário? Não era? O autor diz aqui. Não teria de ser o contrário, né? O Cristo era que deveria se envergonhar, e não a gente se envergonhar de Cristo. Né? Então, a gente precisamos também falar sobre isso. Vamos aqui também, quando ele diz aqui, ó, 2 Timóteo 15:16, vamos ver aqui o que é que ele fala aqui. Timóteo fala no 15. Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, né? No 16 ele diz: conceda ao Senhor. Veja só o que é que está dizendo aqui. Vou repetir para poder, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 16. Veja o que é que Paulo está falando no 15. Estais ciente de que todos
os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. O 16, ele diz: conceda, ó Senhor, misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, Onesíforo foi uma pessoa que ele está pedindo por ele. Por quê? Foi uma pessoa que sempre deu força a ele, né? Que ele me deu ânimo e nunca se envergonhou dele, das algemas que ele estava. Então, a gente vê aqui, né, que a província romana da Ásia, hoje, que é chamada Turquia, havia sido alcançada por meio de esforço missionário de Paulo. No entanto, no final da sua jornada de fé, o apóstolo relata o abandono por parte, né, de irmãos daquela região, que deixaram de honrar o seu missionário e pai da fé. Eles deixaram totalmente de honrar aquela pessoa que foi missionário, foi quem pregou a palavra para ele. Não é? E ele estava triste por isso. Mas ele aqui também, né, ele dá graças a Deus, ele agradece, né? Pede a Deus, para Deus ter misericórdia, né? Desse menino, desse irmãos, Onesíforo, que foi uma pessoa que convivia com ele e permaneceu sem abandoná-lo, no momento que ele mais precisava, no final da carreira dele. Então, aqui, também em Marcos, vamos ver também aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Vamos ler aqui também o que é que ele fala. Marcos, o que é que ele fala aqui? Está na revista. Ele diz aqui: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Está aqui na Bíblia também, está aqui na revista. Vamos para o sétimo. A sétima coisa que faz com que também as pessoas se desviem da verdade. É problemas interpessoais. A gente vê aqui no problema interpessoal, o autor cita Mateus, capítulo 5, do 21 a 26, e Mateus, do 5 a 17. Infelizmente, muitos se esquecem que não podem afirmar que estão em comunhão com Deus, quando não estão em comunhão com seus irmãos. Vários textos bíblicos confirmam esta verdade cristã. Um dos textos que ele cita aqui é Hebreus 12, 14 a 15 e 1 João 1, 11. 1 João 11, 3, 15 e 4, 20. Mesmo assim, eles se enganam, acreditando que problemas de relacionamento entre irmãos nada tem a ver com desviar-se da verdade. A ausência de perdão e reconciliação entre irmãos quebra a comunhão com o Pai Celestial. E isto leva muitos a se desviarem da verdade. O que ele quer falar? Problemas pessoais, interpessoais, entre um e outro. Quando ele fala aqui, né? Nesse aspecto do 18, capítulo 18, versículo 15 a 20, ele diz assim, é um aspecto fundamental, que eu não vou ler o texto porque ele é grande, devido também à hora. Aí eu não vou ler o texto. Então, um aspecto fundamental da comunidade é estar na necessidade de perdão mútuo. Então, um deve perdoar o outro e não guardar ressentimento. Então, se ambos se perdoam, né, Deus também perdoa. Porém, né, a primeira parte deste tópico, ele fala a necessidade de se seguir um procedimento bíblico. A pessoa vai, a pessoa que está magoado, a pessoa pede perdão, né, procura se reconciliar para ficar em comunhão com
com o pai, porque se você está guardando ressentimento, mágoa, malquerência de alguém, você não está em perfeita comunhão. Não está. Tanto é que a Bíblia até orienta que devemos fazer o quê? Devemos, se você tem mágoa, qualquer coisa, ressentimento, malquerência, inimizade com alguém, você deve fazer o quê? Com o irmão, principalmente com o irmão da casa, deve fazer o quê? Você deve deve ir procurar o irmão, se reconciliar com ele, é o que a Bíblia orienta, e depois entregar a sua oferta. Porque Deus não recebe, se você assim não fizer. Então, quando ele diz aqui, ó, em Hebreus 12, 14 e 15, ele diz: segue a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No 15 ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a gente deve procurar evitar tudo isso que nos vai nos tirar da presença do Senhor, da comunhão do Senhor. Vamos agora, tem muitas coisas mais a falar, mas devido à hora, né? Que o pecado ele é uma coisa que afasta o homem de Deus. Vamos entrar agora para o terceiro tópico e último. Quem o autor está incentivando? Vamos ver quem é que o autor está incentivando. Vamos ver aqui. Alguém que se preocupa com o desviado. Primeiro, o autor ele está incentivando alguém a buscar o desviado. Alguém a buscar o desviado. E alguém o converter. O termo grego para o verbo converter significa voltar ao caminho, regressar. Se alguém o converter, aí o que acontece? Tiago não tem uma pessoa específica na mente. Ele diz, ó, se alguém, ele não diz quem é. Se alguém o converter, seja qual for essa pessoa. Se alguém o converter, ele não diz aqui, ó. Tiago não tem uma pessoa específica na mente. Não disse que tem que ser um presbítero, como em Tiago 5,14, né? Que ele manda. Nem o pastor, nem alguém do ministério de evangelismo e discipulado da igreja. Simplesmente alguém. O pronome indefinido ensina-nos que Deus pode e quer usar qualquer um na congregação para trazer de volta seu irmão desviado. Mas, afinal, quem é suficiente para esta obra? Quem é este alguém? Quem é este alguém? É uma pergunta. Então, esse alguém é eu, é você. Qualquer um que conhece a palavra de Deus, que vive na palavra de Deus, ele tem essa incumbência de levar a palavra, de falar para aquele que está desviado voltar. Primeiro aqui, ele diz, alguém que se preocupa com o desviado. Se você se preocupa com o desviado, você é um dele. A pessoa que abandonou a verdade é um pecador, no sentido de estar em pecado e, por isso, precisa de se arrepender do seu caminho errado e ser reconduzido à comunhão com Deus e com a igreja. Vamos ler o que é que diz Provérbio 14, 12 e o 24, 11. Provérbio 14, 12, ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O 24, 11, ele diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então, aqui ele está mostrando aqui, né, que
alguém que se preocupa com essas pessoas, que tem para muitas pessoas que acham que estão no caminho certo, mas na realidade eles estão no caminho que está, como o grande sábio Salomão está aqui orientando, né? Há caminhos que o homem parece direito, mas que na realidade é o quê? Caminho de morte. Esse caminho de morte, morte espiritual. Né? E às vezes até morte mesmo sem ser espiritual, né? Morte mesmo física. Mas o autor aqui ele se refere mais à morte espiritual. A pessoa pensa que está fazendo certo, mas não está. E aqui ele está aqui falando, orientando também, né, para Deus, né, livrar as pessoas que são levados por esse caminho de morte. Seja ela espiritual ou morte física. Então, ele aqui retrata uma situação que requer o quê? Uma intervenção de energia para salvar vidas, né? Sem especificar qual seja a emergência. Qual seja a emergência. Ele não diz que é essa ou aquela. Seja qual for o caminho, né? Hoje nós podemos pensar morrendo de fome, em muitas vezes, né? Morrendo de fome em muitas partes do mundo. Ou em meninos de rua nas grandes cidades também. Para nem falar de crianças que ainda no ventre. Além disso, há uma dimensão espiritual de povos não alcançados pelo Evangelho. Né? Nesse tipo de situação, há omissão. A gente pode ver aqui em Lucas, no capítulo 10, 13 a 22, que eu não vou ler porque não dá mais tempo. Né? É uma cumplicidade na morte, pela qual responderemos a Deus. Então, ele está falando aqui que nós também devemos nos preocupar com essas pessoas que não conhecem a verdade. Seja uma pessoa que esteja na rua, passando necessidade, passando fome, uma criança, seja quem for, a gente deve sempre olhar com amor e procurar sempre levar uma palavra, ajudar também, não é só levar a palavra, mas também, se está com fome de alimento, a gente deve ajudar. Se está sem roupa, se você pode ajudar, você vai também ajudar. Né? Tanto na parte física do indivíduo, como também o alimento espiritual. Você falar do amor de Deus, que o amor de Deus, que ele deve conhecer, se ele não conhece, que pode mudar a vida dele. Né? É importante a gente falar sobre isso também. O segundo ponto aqui é alguém que esteja consciente da seriedade do caso. Aí ele diz aqui, ó, o convite é para salvar a alma da morte. O desviado é o que saiu da via, do caminho, para ter vida e paz com Deus. E do caminho. Para ter vida e paz com Deus, ele precisa retornar ao caminho. Se acharmos que está tudo bem com e para com o desviado, jamais teremos disposição para buscá-los. Permita-me um testemunho pessoal. Sempre que encontro um desviado, digo-lhe, você não acha que está na hora de voltar para a casa do Pai, meu irmão? Interessante, eles sempre abaixam a cabeça e afirmam que precisam fazer isto, pois não estão em paz com Deus. E nem poderiam. Né? Então, isso que ele está falando aqui é verdade. Então, a gente precisa, né? Porque as pessoas, às vezes, estão no mundo, estando bem ou não, a gente sempre, às vezes não estão bem, mas não tem força de voltar para a casa do Pai. Aí a gente tem que fazer exatamente essa pergunta. Se a pessoa não acha que deve voltar para a casa do Pai, porque lá o Pai vai recebê-lo, o Pai vai fortalecê-lo, né? E se ele estiver bem, porque muitos não estão, e se ele estiver aparentemente bem, a gente também deve perguntar a ele, meu irmão, você está bem, tudinho, mas por que você não volta para a casa do Pai? Porque você tem tudo, mas se você não tem o Pai,
você não está na casa do Pai, você não tem Deus, não está honrando a Ele, não está glorificando a Ele, ainda lhe falta muito. Porque tudo isso vai ser passageiro, tudo isso você vai deixar. Toda essa fartura que você está tendo é para lhe enganar. O inimigo está lhe dando para lhe enganar. Mas você, o principal, você está perdendo, que é a sua salvação. Aí a gente tem que despertar ele também nesse sentido, de mostrar a ele que ele precisa voltar. Esteja ele bem, aparentemente bem, entre aspas, né? Porque quem está sem Deus não está bem, não está. Por quê? Ele está perdido no mundo. Ele está sem a presença de Deus. E se Deus chamá-lo hoje, para onde é que ele vai? Né? A gente tem que fazer também ele pensar. Você hoje está bem, aparentemente bem, mas se Deus te chamar hoje, você acha que vai ao Pai? Pense, meu irmão. Né? Se também ele não estiver bem, estiver passando por dificuldade, por isso, por aquilo, né? A gente deve ter também a mesma conduta. Mostrar também a ele a importância de ele estar na presença do Pai, na abundância ou na escassez. Porque Deus, o que mais importa aqui não é estar na abundância ou estar na escassez. É que nós estejamos sempre buscando o Pai, fazendo o que é justo, adorando, exaltando, glorificando, sendo grato a Ele por tudo em nossas vidas. É isso que a gente tem que mostrar a esses que estão desviados. Independente da situação que ele se encontra. Sempre falta algo. Se você não está com Deus, não está no caminho certo para ir para a eternidade com o Pai, você não tem nada. Pensa que tem, mas não tem nada. Porque tudo aqui vai ficar um dia. É como diz um louvor, um hino que tem, um louvor que tem, que ele fala. Um dia tudo vai findar. Né? Tudo um dia vai findar. E diz a palavra de Deus também. Vamos aqui no 3. Alguém que esteja disposto a pagar o preço desta tarefa. Aí ele diz aqui, ó, o que é que ele fala sobre isso? Você deve se lembrar que na parábola da ovelha perdida, o pastor foi atrás da que se desviou, disposto a enfrentar vales, montes, animais ferozes, etc. A gente vai ver isso em Lucas 15:4. Ir atrás do desviado, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. Mas responda, quanto vale uma alma? Na cotação de Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Marcos 8:36. Então, nós vemos aqui, né, que eu não vou ler também devido à hora, que diz em Lucas 15:14, bem rapidinho, que ele diz, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, né, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu, até encontrá-la. Então, é isso que nós devemos fazer, buscar a ovelha perdida. Vamos ver aqui no 4, que ele fala sobre alguém que tenha convicção da preciosidade deste trabalho. Ele fala aqui, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago 5:20. Ser usado por Deus para trazer um desviado de volta à comunhão com o Pai Celestial e com a igreja é uma tarefa muito sublime, diz aqui o autor. Salvar a alma de alguém e fazer com que seus pecados sejam perdoados. É lidar com valores eternos. Se você ainda tem dúvida, esclarecemos. São os pecados do desviado que serão perdoados. Então, aqui está bem claro em Tiago, né, quando ele fala sobre isso, e a ideia, né, é que ir ao encontro de quem se desviou da verdade ou está em pecado. O amor não contempla o pecado. O amor conduz o ser humano a abandonar o pecado.
O gesto de quem se aproxima do pecador em amor cria um ambiente em que o pecado é destruído com mais facilidade. Salvar a alma da morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte. 1 Pedro 4:8. Eu estava dizendo ontem a uma pessoa que estava falando comigo, e eu estava dizendo, a pessoa disse, olha, mas fulano não merece. É aniversário de uma determinada pessoa, que eu não vou dizer aqui quem é, mas quem está ouvindo sabe. Eu digo, vamos fazer alguma coisa? Não, porque não está merecendo. Fulano merece. Fiz porque fulano merece, mas o outro não merece. Então não tem nada, não vou fazer nada. Não está merecendo. Aí eu fiz uma pergunta. Essa pessoa está afastada dos caminhos. Tanto a pessoa que me disse isso, como a pessoa pela qual ela não quer fazer nada por ela, porque ela está fazendo tudo errado. Tudo errado, tudo contra a vontade de Deus. Mas não é assim, eu disse para ela, que a gente vai ganhar ele. Porque um dia você estava no caminho também que não era certo, mas Deus lhe alcançou. E você agora está afastada. E aí? Está desviada. E aí? Ah, mas eu não estou fazendo nada errado. Aí eu tive que dizer a ela, você não está fazendo nada errado a seus olhos, mas aos olhos de Deus você está. Porque você não está na presença dele. Ah, porque muitas pessoas dizem que estão afastadas. Eu não estou fazendo nada errado, eu não estou matando, não estou adulterando, não estou roubando, não estou fazendo nada acontecendo. Só não estou indo mais para a igreja. Só não estou mais lendo a palavra. Mas eu sei que existe um Deus. Eu sei que Deus é meu Pai. Eu sei. É pior. A Bíblia diz que aquele que conhece e não segue é pior do que os que não conhecem, porque realmente Deus dele tem misericórdia, porque ele não conhece. Mas quem conhece a palavra e se desvia, e ainda vai justificar o porquê, né? Que não estou totalmente errada. Eu não estou totalmente errada, porque eu confio em Deus, só não estou mais buscando. E aí, eu tenho a autoridade perante Deus para censurar aquele meu próximo, de não fazer nada por ele, porque ele está todo errado. Não. Aí eu tenho que mostrar a pessoa, digo, não, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que mostrar a ele que ama ele, que ele não é esquecido, porque assim ele vai sentir o amor que a gente tem por ele, o amor de Deus que a gente tem por ele, e ele pode refletir, porque ele já conhece a palavra, e dizer, realmente eu estou errado, eu vou me voltar. Então, sempre nós devemos nos preocupar e ver a importância da gente sempre buscar o que está desviado. Não jogar pedra, não o acusando e dizendo, problema dele, falei de Deus para ele, não quer, de Jesus para ele, não quer mais voltar, pois se virem. Nós, como cristãos, a lição aqui, Tiago está ensinando, nos ensina, que a gente precisa sempre nos preocupar, né? Como ele diz, alguém que está sempre consciente da seriedade que é a gente buscar aquele que está perdido para o aprisco, como Jesus diz na sua parábola, buscar aquela ovelha perdida. Que nós possamos, nessa manhã, ter essa consciência, que nós precisamos fazer a nossa parte, sinceramente. Quando vê um irmão que já foi da igreja, da minha, ou seja, qual foi a igreja, mas está afastado, a gente levar sempre a palavra e convocá-lo a voltar para o caminho, os caminhos do Senhor. A conclusão da revista, ele diz, alguém já afirmou que o caminho de volta para Deus começa com o coração quebrantado. Na verdade, não podemos converter alguém, nem podemos salvar alguém da morte, nem podemos cobrir seus pecados. Entretanto, podemos seguir o exemplo de Jesus e de colocar nossa vida no altar de Deus, para que ele nos use para tão sublime e incomparável tarefa, né? Que nesta manhã, meus irmãos, digo de todo o coração, que Deus nos use, a gente seguir, cumprir, fazer essa tarefa que Jesus fez, que Jesus mostra na sua parábola, né?
ter amor àquele que está afastado e levar sempre uma palavra de amor, mostrar amor por ele, mostrar a preocupação dele, que nós temos por ele estar afastado dos caminhos, né? Está perdido no mundo, para que ele se volte. É importante que cada um de nós possamos ter essa consciência sincera e não desprezar, nem virar o rosto, né? Porque às vezes você, só porque o irmão se afastou da igreja, você passa por ele e não dá paz. Era da sua igreja, se afastou, não vou dar paz não está mais na igreja, por que eu vou dar paz? Continue dando a paz. Né? Continue dando a paz e falando para ele se voltar. Se ele não quiser, mas você fez a sua parte. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos. Então, eu agradeço a Deus, ao meu Deus, né? Ao nosso Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, fazendo essa live, encerrando essa lição, né? Que também o irmão, o diácono Adeval, distribuiu durante todos esses dias, né? Todos esses meses. E eu estou encerrando. E sou grata a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui falando sobre essa importante missão, que é trazer um desviado à casa do Pai. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus, né, por mais esse culto, por mais essa escola bíblica dominical, né? E que amanhã, segunda-feira, nós estaremos na igreja, em nome de Jesus, né, cultuando ao nosso Deus, já que nós não podemos fazer isso hoje. Santo e maravilhoso Pai, meu Deus, estou aqui, meu Pai, te agradecendo, meu Senhor, por mais esse dia, meu Pai. Estamos aqui na tua presença, fazendo a tua vontade, Senhor. Nos usa, Senhor, nos capacita, meu Pai, a fazer o teu querer, Senhor, né? Nessa sublime missão, meu Pai, de trazer um desviado, meu Pai, para a tua presença, para a tua casa, Senhor. Nos usa, nos ajuda, Senhor. Nos capacita, meu Pai. Nos enche, Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para que quando nós formos falar para um desviado, meu Deus, ele ouça a nossa palavra, nossas palavras, Senhor. Que o Espírito de Deus, Senhor, se aposse dele novamente, que ele possa novamente sentir aquela alegria, Senhor, de estar na tua presença, Senhor. Nos usa. Obrigada, Senhor. Nos abençoa. Continua conosco por mais esse dia, Senhor, nos abençoando, nos dando livramento, meu Pai, nos dando saúde, nos confortando, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, permanecer na tua presença, meu Pai, hoje e sempre. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.